A morte é representada de diversas formas nas diferentes culturas ao redor do mundo, no decorrer da história. Listamos aqui neste vídeo pelo menos 7 dessas figuras da mitologia que são a representação da morte. Histórias antigas, mas que muitos povos acreditam e ainda cultivam nos dias de hoje. Em sétimo lugar, Mictlantecuhtli, ou Mictli, Senhor do Reino dos Mortos, na língua asteca. Deus que é o governante de Mictlán, a camada mais profunda do submundo asteca. É um deus asteca representado como uma pessoa vestindo uma caveira com dentes salientes, ou como um esqueleto. Esse deus tem o papel de zelar pelos ossos dos mortos e presidiu ao longo dos antigos festivais dos mortos, evoluindo da tradição asteca para o Dia dos Mortos moderno. Segundo a lenda, os mortos, ao entrarem no reino de Mictlán, têm sua carne arrancada dos ossos por uma ventania de facas. Em sexto lugar, Supai, deus das trevas na mitologia inca. A morte e as trevas para os incas eram representadas pelo deus Supai, governante do submundo. Apesar disso, Supai não era considerado um deus ruim. Para os incas, o submundo era como uma ponte entre a vida e a morte. Supai era respeitado e temido pelas pessoas que organizavam rituais em sua homenagem, para que ele não condenasse ou machucasse o povo inca. Essa tradição ainda é comum entre o povo Quechua. No festival Mamacha Candicha, por exemplo, as pessoas dançam e vestem roupas coloridas enquanto usam máscaras em homenagem a Supai. Semelhante ao diabo do cristianismo, Supai foi atribuído a Satã pelos cristãos que colonizaram a América do Sul. Em quinto lugar, Thanatos. Este deus da mitologia grega é a personificação da morte. Enquanto Hades reinava sobre o mundo inferior, Thanatos era conhecido como deus da morte não violenta. É conhecido por ter o coração de ferro e as entranhas de bronze. Thanatos é representado por uma nuvem prateada, que arrebatava a vida dos mortais. É um personagem que aparece em inúmeros mitos e lendas. Ele era odiado pelos mortais, pois sabiam que ele chegaria, na maioria das vezes, durante a velhice. Sem aviso prévio, ele era retratado como um homem barbado e de cabelos prateados, que muitas vezes carregava uma espada ou uma tocha. Em quarto lugar, Anubis, deus egípcio antigo dos mortos e moribundos, guiava e conduzia a alma dos mortos no submundo. Anubis era sempre representado com cabeça de chacal. Entretanto, os egiptólogos mais conservadores afirmam que não há como saber com certeza o animal que o representa. Era sempre associado com a mumificação e a vida após a morte na mitologia egípcia, também associado como protetor das pirâmides. A menção mais antiga de Anubis está no texto das pirâmides do Império Antigo, onde frequentemente é associado com o enterro do faraó. Na época, Anubis era o deus dos mortos mais importantes. Porém, durante o Império Médio, Osíris passou a ter função de deus primordial dos mortos, enquanto que Anubis tinha funções menores, como por exemplo, o preparo do corpo e embalsamamento dos mortos. Além disso, era o protetor do processo de mumificação. Como muitas divindades egípcias, Anubis assumiu diversos papéis em vários contextos, e nenhuma procissão pública no Egito era realizada sem uma representação de Anubis marchando em seu início. Os egípcios acreditavam que no julgamento de um morto, o coração dele era pesado numa balança e comparado com a pena da verdade. Caso o coração fosse mais pesado que a pena da verdade, o defunto era comido por Ammit, um demônio cujo corpo era composto por partes híbridas de leão, hipopótamo e crocodilo. Mas caso fosse mais leve, a pessoa em questão poderia ter acesso ao paraíso ou a alma voltaria ao corpo.
Em terceiro lugar, Mengpo. De acordo com a lenda chinesa, depois da morte, as almas pecadoras são enviadas a diferentes reinos, com a finalidade de receber o seu castigo no inferno até que alcancem o 10º reino, o reino de Mengpo. Mengpo é a Senhora do Esquecimento, cuja tarefa consiste em preparar as almas para que entrem no ciclo da reencarnação. Tendo purgadas de todo conhecimento prévio, o espírito é enviado para renascer em uma nova vida. Disse que a poção de Mengpo pode apagar a memória dos acontecimentos passados, e é por isso que as pessoas vêm a este mundo sem nenhuma lembrança de suas vidas anteriores no mundo humano. Mengpo prepara um chá especial, conhecido como os 5 sabores do esquecimento: doce, amargo, azedo, ácido e salgado, e oferece um copo para cada alma beber. Imediatamente, a amnésia é concedida à alma para que ela possa continuar sua jornada em uma nova encarnação na Terra. Em segundo lugar, Morrigan. A deusa possui um vasto domínio na mitologia celta, sendo deusa da guerra, da vingança, da fertilidade, das premonições, da destruição, da morte em batalha e da magia. Domínios que têm certa conexão. A guerra destrói, abrindo caminho para algo novo renascer. Considerada uma divindade da guerra, comparável às valquírias da mitologia germânica, embora sua associação com o gado bovino permita também uma ligação com a fertilidade e o campo, algumas vezes é anunciada como a visão de um corvo sobre as carcaças. Possui também associações com os rios, pois em suas premonições é encontrada lavando a roupa dos mortos na beira de um riacho. A figura da mulher, aquela que ficava em casa curando os feridos, preocupando-se com os filhos, dando-lhes a vida e trazendo a comida à mesa. E é justamente isso que significa a sua fertilidade, no sentido de um novo ciclo livre para florescer. O uso de magia frequentemente está associado a conhecimentos de ervas. É também vista nas visões como uma metamorfa que assume ora a forma de um corvo, ora a forma de um lobo, 2 dos animais sagrados da deusa. Sabemos que na mitologia celta, a deusa possui 3 aspectos: o da jovem, o da mãe e da anciã, representando os 3 estágios de sabedoria pelos quais passa a mulher: a virgem que dará filhos, a responsável pela colheita, e a anciã, que sabe tudo. Para os celtas, a morte não era um fim, mas um recomeço em um outro mundo, o início de um novo ciclo. Em primeiro lugar, as valquírias. As valquírias compõem a mitologia dos povos nórdicos e germânicos que habitavam a região norte da Europa. Matadora de homens, mensageira de Odin e executante de suas sentenças, sob as ordens de Freya. Sua principal função era eleger os mais heróicos guerreiros mortos em batalha e conduzi-los ao Salão dos Mortos, Valhalla, regido por Odin. As valquírias eram as mensageiras conhecidas como as que escolhem os mortos. Odin precisava de guerreiros para que lutassem ao seu lado na batalha no fim do mundo, Ragnarok. Quando cavalgavam em seus corcéis, o brilho dos escudos portados pelas valquírias produzia nos céus nórdicos uma luz magnífica, conhecida como aurora boreal, um fenômeno celeste que ocorre nas regiões polares. Essas luzes eram a representação dos espíritos guerreiros femininos, e dessa forma compuseram a mitologia dos tempos do paganismo germânico. A palavra valquíria deriva do nórdico antigo, que significa escolher os mortos.